gente! Eu sou a Beatriz e hoje nós vamos ter uma aula de Sociologia sobre o panóptico. No século XVIII, Jeremy Bentham cria o conceito de panóptico. O conceito se refere a uma arquitetura circular de uma penitenciária ideal, na qual existiria uma torre no meio com um vigilante. O vigilante poderia ver todos no meio, podendo enxergar todos os presos individualmente em suas celas. Para Bentham, esse tipo de vigilância era mais eficiente porque uma única pessoa poderia ver tudo o que estava acontecendo no entorno. Além disso, a torre teria persianas, que fariam com que os presos não pudessem ver o vigilante, mas o vigilante pudesse ver a todos. Para Bentham, essa era uma forma mais eficiente de vigiar, porque uma só pessoa poderia tomar conta de tudo o que estava acontecendo naquele espaço. Na década de 70, Michel Foucault retoma o conceito de panóptico. Para ele, o conceito é usado para ilustrar uma relação de poder específica, no caso, a da penitenciária com o vigilante e os presos. Para Foucault, todas as relações implicam em uma relação de poder, então o poder está presente em todos os âmbitos da vida social. Ao falarmos sobre o panóptico, Foucault divide o poder em duas esferas, o poder real e o poder disciplinar. O poder real, como já diz o nome, tem a ver com a figura do rei, a figura de autoridade e do poder concentrado em uma pessoa só. Então é algo visível, algo palpável. A sociedade inteira sabia a quem estava sendo submetida, a uma entidade de poder que se traduzia na figura do rei. A forma como o poder real era exercido é uma forma de poder ostensivo, uma forma de poder que é material, física. Como exemplo, a gente pode ter a forca ou as bruxas quando eram queimadas na fogueira, ou até mesmo o Coliseu, onde você colocava dois presos políticos ou presos de guerra para batalharem até a morte. Era um grande espetáculo que servia de exemplo para o resto das pessoas, para o resto da população, para saberem que, ao cometer uma infração, você vai ser punido. O conceito de panóptico, em contrapartida, tem a ver com o poder disciplinar, que é o poder da domesticação e docilização dos corpos. No sentido de que os corpos, ou seja, os indivíduos se tornam dóceis para que o controle possa se exercer. A partir dessa perspectiva, Foucault entende que o medo, o controle, ele não é exercido mais do exterior para o interior como era antigamente, como era na Idade Média ou como era numa monarquia, quando você tinha a entidade do rei, a imagem do rei, e as punições elas eram públicas e físicas e violentas para que todo mundo pudesse ver. A partir desse ponto, é a alma que exerce um tipo de controle no próprio indivíduo. Nessa perspectiva, não existe mais uma força exterior que faz pressão na alma, no indivíduo enquanto unidade. É pelo contrário, é o próprio indivíduo que faz pressão em si mesmo. Por esse motivo, é muito mais econômico o poder disciplinar do que o poder real, porque no poder real há muito gasto, tanto financeiro quanto energético, pelo espetáculo que se proporciona. Quais são, então, os efeitos subjetivos de ser possivelmente observado? Se a gente pensar naquela imagem do sorria, você está sendo filmado, é um clássico exemplo de panóptico, porque você possivelmente está sendo observado, mas não sabe como, nem por quem, nem aonde. Essa instância, ela é abstrata e ela é totalmente longínqua a você. A ideia, entretanto, de você estar sendo observado o tempo todo muda a sua postura, faz com que o indivíduo se policie o tempo inteiro sobre suas atitudes. Em síntese, nós vimos que o conceito de panóptico tem a ver com uma arquitetura circular com uma torre no meio e um vigilante, o qual não pode ser visto, mas pode ver a todos. Nós podemos então fazer um paralelo, de repente, com uma penitenciária e uma escola? Da mesma forma que nós temos celas em uma prisão, nós temos salas de aulas em uma escola.
As carteiras são todas enfileiradas de uma certa forma, programada para que seja sempre formatado. Então existe um controle do medo que tanto a arquitetura quanto a forma como é organizada a escola se assemelha com a da prisão. A escola se aproxima da ideia de panóptico porque contém elementos essenciais do conceito, como a disposição das carteiras para o melhor reconhecimento dos alunos, pequenas janelas nas portas para o interior da sala, ainda que ninguém olhe através delas, números de chamada que individualizam e identificam os alunos. As provas e testes também fazem parte do exercício de poder disciplinar, uma vez que dessa forma os alunos são avaliados, vistos, categorizados e as notas provocam emoções de vergonha e alegria. Isso, por sua vez, influencia seus comportamentos futuros. E esse tipo de conceito do panóptico pode ser reutilizado em várias instituições, num hospital, em uma fábrica, em diversos locais. Então, quando antes você tinha uma relação de 1 para 1, na qual você pode ver o seu interlocutor, ver quais são as reações que ele está tendo numa conversa, na perspectiva do panóptico isso se quebra. Existe uma assimetria na qual só uma pessoa pode ver a outra. Vamos pensar então como a gente pode aplicar o conceito de panóptico pensando nas redes sociais hoje em dia? Por um lado, nós temos vários indivíduos se olhando. Existe o seu próprio olhar para as outras pessoas e vice-versa. Todos estão se olhando, ou seja, não existe essa arquitetura do panóptico em que todos são olhados por uma instância. Nós vemos, além disso, a inserção de um outro elemento, que é o elemento da imagem. E de como o controle subjetivo pode se dar a partir das imagens. Porque em todas as redes sociais a gente tem a presença de imagens muito fortes, nós nos comunicamos por imagens. Então esse controle passa a se dar de uma forma muito visual. O ver e ser visto traz uma outra forma de controle nessas novas redes sociais. E onde mais nós podemos pensar nessas comparações sobre o panóptico no mundo atual? Vamos pensar juntos? Obrigada e até a próxima!